Olá, ouvintes, internautas e telespectadores e aos seguidores da Rádio Diamantina nas redes sociais, você que está nos acompanhando pelo canal TV Diamantina na web. Hoje nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Governador Edson Lobão, professora Denise Petrucci de Moraes, e o assunto dessa entrevista é uma pesquisa que está sendo realizada junto à comunidade escolar para avaliar a situação de saúde dessa população e sobre os objetivos dessa pesquisa é que nós vamos conversar com a professora Denise, a nossa convidada de hoje. Então, Denise, antes de tudo, é um prazer recebê-la. Qual é o principal objetivo dessa pesquisa? Bom dia. O público-alvo é a comunidade escolar, que inclui os funcionários e os alunos, todos da comunidade escolar. E o objetivo é a gente detectar como está a saúde da nossa comunidade. Como é que está a saúde dos alunos, como é que está a saúde dos funcionários. Porque tem uma previsão de retorno às aulas presenciais. E para isso a gente tem que saber como que está, para avaliar como será esse retorno e se tem possibilidade mesmo de ter esse retorno. Voltar às aulas a partir das férias vai depender do resultado dessa pesquisa exclusivamente? Não só exclusivamente disso, porque tem todo um aparato. Como tem o distanciamento, como tem a questão dos protocolos de saúde, nós temos que analisar vários pontos. O primeiro ponto a analisar vai ser a saúde dos alunos e dos funcionários. Aí, com isso, nós vamos sentar e analisar também a questão financeira e a questão da estrutura das nossas escolas, porque a nossa escola, as salas de aulas são muito lotadas. Então, aí a gente vai ter que reestruturar as escolas, reorganizar para ver como é que pode fazer essas aulas. Você está pesquisando os estudantes e os trabalhadores da educação. E a família desses estudantes, em algum momento, ela é também avaliada? Ou quando a resposta do aluno vier, você já consegue dali tirar a situação também da família dele? Quando vier, de acordo com as perguntas que tem no questionário, tem condição da gente viabilizar como é que está a família. Porque se uma criança, por exemplo, teve o Covid, automaticamente já teve isso na família, né? Então, dá da gente ter essa dimensão. Não vai ser aquela coisa concreta, mas uma visão geral da família dá para ter. Logo também nós estamos junto com a saúde e a equipe da saúde também tem esses dados. A gente vai só complementar. E como foi que vocês dividiram essa pesquisa? Foi por etapa? Qual é o período? Quantos dias para cada segmento responder? Isso, nós temos mesmo um cronograma de aplicação. Nós dividimos em 3 questionários. O primeiro, agora, que está sendo já está no período, que é o período do dia 15 ao dia 17, são os professores, né? É o grupo principal, né? O grupo que tem contato direto com os alunos. Então, esse nós estamos fazendo o questionário agora. O segundo grupo vai ser, digamos assim, a equipe técnica da escola, a técnica da limpeza, da secretaria, a vigilância. E o terceiro grupo vai ser os alunos, com os pais respondendo. A equipe técnica vai ser do dia 17 ao dia 20. E os alunos, como são mais, vai ser mais dias. Vai ser do dia 21 ao dia 24. Esse questionário ele tem quantas perguntas a serem respondidas? Esse questionário não tem muita pergunta. É em torno de 14 a 18 questões. Quais coisa rápida. As perguntas mais importantes aí? A mais importante primeiro a gente vai identificar, né, com nome, telefone, porque às vezes a gente vai ter que ter o contato, telefone, o endereço. E a questão, você teve Covid? Né? Você teve Covid? Não. Se teve, sim. Você é do grupo de risco? Porque nós temos que analisar também isso, se a criança ou o funcionário é do grupo de risco. E também saber se eles estão satisfeitos com o que a Secretaria de Educação está fazendo, porque nós estamos com aula remota, com as atividades impressas. E também nós vamos saber a opinião, tanto do nossos colegas, como dos pais, sobre esse trabalho que está sendo feito na Secretaria. Você falou em aulas remotas e, a exemplo das aulas remotas, a pesquisa ela é totalmente digital, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação do mundo digital nesse momento de pandemia?
É meio assim complicado, né, Nardelli? Porque embora a gente ache assim que está todo mundo conectado, nós percebemos que não está. Boa parte da nossa comunidade escolar, elas estão conectadas no celular por dados móveis, né, que é o que a população tem mais condição, mais experiência. E para nós termos uma aula de qualidade, deveria ser uma internet de, como é que fala? Banda larga, fibra ótica, essas coisas. Então, isso aí para nós está sendo um empecilho. Não é um empecilho, mas está sendo assim um problema que a gente está tentando resolver através das atividades impressas. Porque a criança que não tem acesso, a gente tem que chegar até elas e a gente está chegando com a atividade impressa. Você acredita que o ano letivo de 2020, vindo retornar, ainda que nesse novo normal, a partir do mês de agosto, vai ter sucesso? Os estudantes eles vão ter um bom aproveitamento? Nardelli, se eu dissesse que sim, eu estaria mentindo, porque não é segredo para ninguém que esse ano letivo está complicado. Tem gente que diz assim, está perdido. Não está perdido, que nada que a gente passa está perdido, mas complicado está. Nós estamos tentando, ao máximo, atingir todas as crianças com as nossas atividades impressas. Tem professor que está no WhatsApp fazendo aulas lindas, se desdobrando da melhor maneira possível, mas a criança não está na escola junto com a gente, é muito complicado. Nós temos pais que não sabem ler. Como é que esse pai vai acompanhar essa criança? Então, se a gente disser assim que vai resolver o problema, não vai. Automaticamente, em agosto, a gente não retorna. Talvez a gente continue com as nossas aulas remotas, ou seja, essas atividades impressas, até pelo mês de agosto. Em setembro em diante, quando a gente vê a questão do decreto estadual e do decreto municipal, é que a gente vai montar. Nós estamos trabalhando, nós já montamos o nosso calendário todo, o CME já fez as normativas, entendeu? Sobre tudo que a gente tem que estar, porque tem que estar tudo dentro da lei, e nós vamos tentar implementar. As aulas, mesmo que elas voltem, não vai ser totalmente presencial, porque, como eu te falei, tem as estruturas das salas. Uma sala de aula com 30 alunos, jamais nós vamos poder colocar 30 alunos. Como é que vai fazer? Vai dividir o turno? É complicado. Nós já estudamos várias formas. Vamos dividir a sala, por exemplo, 15 alunos vêm hoje, 15 alunos vêm amanhã, né? Nós podemos fazer isso, mas como será isso? Como é que nós vamos escalonar? Então, tudo isso a gente está estudando. Nós montamos um comitê da educação, que tem 21 pessoas, representante da escola estadual, da escola particular, representante de administração, representante de professor, de diretor. Nós temos um comitê e esse comitê está estudando isso, porque não é fácil. E nós temos que fazer uma forma que agregue todo mundo, porque nós temos a criança lá da Palmares, nós temos a criança lá do setor agrícola, como nós temos criança bem aqui da Cidade Nova 2, que é longe, né? Às vezes o pai não pode nem ir na escola buscar atividade. Aí o que nós fizemos? Nós contratamos 2 pessoas, uma aqui e outra no Bananal, que essa pessoa vai levar a atividade para aquele pai que não está podendo ir buscar na escola. E depois ele está indo buscar a atividade pronta e retornando para a escola. Então nós estamos tentando fazer a melhor forma possível. É difícil. Essa pesquisa que está em andamento já é uma das decisões tomadas pelo Comitê da Educação? É uma das decisões tomadas pelo comitê, apoiada pelo CME e também apoiada por toda a gestão. O professor Geraldo achou muito interessante, o pessoal da saúde também. Então, é uma das atividades que nós estamos elaborando. Deu para entender que se detectarem aí um percentual de pessoas em grupo de risco ou com qualquer contato com o coronavírus, né, que tenha sido contaminada ou tendo convivido com alguém contaminado, vocês vão tomar algumas medidas para que esse estudante ou esse profissional de educação, ele, de momento, ele não venha ter uma aula presencial, por exemplo. É mais ou menos
esse um dos principais objetivos da pesquisa. A partir da porcentagem, né, nós vamos para a equipe da saúde, porque aí a gente vai ter que ir para o profissional da saúde. E eles vão nos ajudar a dizer, olha, Denise, essas pessoas não podem estar com contato direto. Então, como a gente tem essas aulas remota também, nós vamos ter que fazer um escalonamento. Né? Por exemplo, se a criança não pode ir na escola, então ela vai continuar com as atividades impressas. Se o professor não pode ir para a sala de aula, ele pode dar aula lá da sua casa. Nem que online, né? Isso, online, pelo WhatsApp, ou gravar um vídeo, não sei. Tudo é novidade para a gente nesse momento, né, Nardelli? Quando fala de aglomeração na escola, você tem aí a possibilidade de fazer aí aulas alternadas, um dia para uma turma, no outro dia para outra turma. E com relação ao transporte, como é que vocês estão pensando aí a questão do transporte escolar? Porque mais da metade desse alunado aí usa transporte escolar. Esse aí é outro X da questão para nós, porque eu tive fazendo as contas. O ônibus sentado são 44 alunos, um ônibus grande, né? Mas eu não posso botar um aluno do lado do outro. Então, de 44 vai cair para 22. Então, você vai ter que contratar mais veículos para poder atender? Acho que contratação nesse momento, Nardelli, nós não temos condições. Nós vamos ter que organizar o calendário das aulas nas escolas que vá um pouco dos alunos a cada dia. Porque, assim, por mais que a gente volte com a aula presencial, a aula remota vai continuar. Né? Porque, por exemplo, se os alunos que foram para a escola hoje e amanhã e depois eles não vão, depois eles vão estar em casa fazendo a atividade que é para continuar o aprendizado. Então, nos ônibus, nós vamos ter que formar um calendário nas escolas que os ônibus que nós temos, os carros que nós temos se adequem. Porque financeiramente nós não temos condição de contratar mais carros. Como é que vocês estão acompanhando, por exemplo, o declínio, né, dos casos de contaminação aqui no município? Isso deixa, de certa forma, vocês um pouco mais esperançosos, porque o número de contaminados pelo coronavírus tem caído bastante aqui no município. O problema é a região, né, porque ao redor de Essa Lobão tem casos crescentes. E o que me preocupa não é só também a questão da região, é a questão de cuidados, porque eu percebo que a comunidade não está se cuidando, entendeu? O meu medo é que os nossos casos voltem a aumentar, porque pode acontecer isso. Por que pode acontecer? Porque a comunidade não está se cuidando. O que a gente percebe? Eu vou falar por mim, que eu vou nos comércios aqui do Ribeirãozinho, o pessoal não está usando máscara, que para mim é o essencial, né? Então, o meu medo, eu tenho esperança que tudo vá melhorando e que aqui cada vez diminua mais os casos. Mas eu tenho medo de voltar, porque as pessoas não estão se cuidando. Eu acho assim, pelo fato de estar diminuindo os casos, as pessoas estão relaxando. Achando que acabou. Eu percebo isso. Aí o nosso medo é esse. Porque, olha, Nardelli, imagine você coloca a escola para funcionar, né? Aí nós temos toda uma preocupação. Como será a entrada dessas crianças? Como é que fica dentro da sala de aula? E na hora do recreio? Como é que vai ser? Criança, você vai segurar a criança na hora do recreio e dizer assim, você não pode brincar com o coleguinha? Você tem que manter distância desse coleguinha? É muito complicado. E aí, se não tem esses cuidados e começa um foco de novo, a mais prejudicial vai ser a escola, porque é onde tem mais aglomeração. Então, é muito preocupante, nós temos que estar sempre conversando e tentando organizar, porque é uma responsabilidade muito grande que nós temos com as crianças. Nós temos 4.131 alunos atualmente, né? Com os funcionários, que nós temos mais de 500 funcionários, e automaticamente com as famílias, porque são mais de 3.000 famílias, todos, digamos assim, sob nossa responsabilidade. Por isso nós temos que pensar bastante, estudar, ponderar, para tomar uma decisão. Você acredita que após essa pandemia, essas mudanças às quais vocês tiveram que se adequar, incluindo novamente aí a questão da linguagem, do uso da tecnologia, você acha que alguma coisa vai ficar como legado? Fica.
Eu acho assim, primeiro, a questão da adaptação, né? Nós estamos aprendendo a nos adaptar à tecnologia. Por exemplo, eu quando eu fiz faculdade não me ensinaram isso, né? Lógico. Mas hoje eu tenho que me adequar. Todos os professores, todos os profissionais estão tendo que se adequar. Tem deles que não sabe nem ligar um computador, mas está aprendendo. E isso é bom, tudo que a gente aprende é bom para a gente. E também, sabe o que eu acho que vai ser o maior legado? Eu acho que esse período que a criança ficou em casa com os pais, eu acho que isso aí é um grande legado. Os pais verem qual é a função deles. E outra, que eu acho melhor ainda, valorizar o professor. Porque a nossa classe estava sendo muito desvalorizada. Principalmente pelos pais. Sabia? Porque tem muitos pais, Nardelli, que a gente chamava às vezes na escola para conversar. Nós fomos muito maltratados na escola. Muito maltratados por pais. E eu acho assim que esse período agora, os pais, alguns devem ter percebido assim, poxa, o professor é importante, é essencial, né? Então eu acho que nós vamos ter uma valorização melhor agora pelos pais, porque é só isso que a gente quer. Nós, professores, a profissão de professor é uma profissão assim muito, como é que eu vou dizer assim, é mais de você amar e gostar do que do seu próprio salário, né? O salário do professor está melhorando? Tá, mas não está ideal pelo trabalho que a gente faz. Eu sou professora, eu adoro o que eu faço, eu gosto de sala de aula, eu estou me sentindo assim um pouco meio alheia, porque eu estou fora da sala há um tempo, mas eu gosto, amo a sala de aula. E o que eu quero de retorno disso? Lógico, eu trabalho, eu tenho um salário, né? Mas o que eu quero de retorno? É que o meu aluno amanhã diga parabéns, professora, hoje eu estou com um diploma na mão por seu trabalho, sua contribuição. E o pai chegar assim, parabéns, professora, gostei do seu trabalho, você ajudou meu filho. É só isso que a gente quer, né? Então eu espero que a escola, que o professor seja valorizado. É isso que eu espero que fique esse legado, a valorização do professor. Qual a mensagem final para terminar essa entrevista? A mensagem final, assim, é um tempo diferente. Eu não vou dizer assim, é um tempo difícil, é um tempo diferente. Foi um tempo doloroso para algumas pessoas, para algumas famílias, né? Muito doloroso. Mas é um tempo de aprendizado. E nós temos que analisar cada ponto para aprender. E agradecer a Deus cada coisa que nós estamos passando. De bom ou de ruim, é para o nosso aprendizado. E se é para o nosso aprendizado, a gente só tem que agradecer. Eu acho que gratidão é a melhor palavra para esse período. Bom, e assim nós encerramos essa entrevista de uma série que nós vamos fazer acompanhando essa expectativa do fim da pandemia, do retorno ao normal das nossas atividades em todos os setores, tanto público quanto também no setor privado. Queremos agradecer a sua atenção, a sua audiência e agradecer principalmente a nossa convidada de hoje. Até o nosso próximo encontro.